Salve essas pessoas aqui do canal Mundo Secular no YouTube. Eu sou o Patrick Pires, apresentador, e tô aqui com meu amigo Jean Felipe. Salve! E imagino que vocês já devem estar sabendo do que está acontecendo no mundo, especialmente no Afeganistão. Esse é um tipo de vídeo que a gente vai estar trazendo aqui no canal Mundo Secular, que é um tipo de vídeo em que a gente tem que parar para refletir sobre por que é bom a gente morar no Brasil, que geralmente a gente sempre reclama que o nosso país é ruim, mas tem muitos lugares que está muito pior, então a gente vai trazer esse tipo de conteúdo, espero que vocês gostem. Bom, voltando ao assunto, vocês já devem ter visto como está o Afeganistão, né, agora na retirada dos Estados Unidos de lá, e a gente veio falar para vocês mais ou menos como que tá lá as coisas, como que vai ser, e o que esperar, e por que a gente deveria tanto agradecer por estar aqui no Brasil e não num lugar pior. Talibã nada mais é do que um grupo radical islâmico que utiliza do jihad, que era para ser de certa forma uma coisa boa que tem no Alcorão, e eles usam para justificar o seu fanatismo. E surgiram ali mais ou menos na década de 90, né? E foram lutando até que em 1996 eles conseguiram o poder, né? E de primeira o povo afegão, boa parte das pessoas até queriam eles lá porque o país vivia muitas instabilidades. E só que não foi de acordo com o que as pessoas imaginavam, né? Foi muito pior, o fanatismo e as regras que eles impunham era muito ruim, como por exemplo as mulheres não poderem ir para a escola, não terem direito à educação, não terem o direito de sair na rua sem permissão do marido, os homens de ter um corte de cabelo padronizado, a barba sempre simétrica e do jeito que eles querem, ou seja, muito controlador e ditatorial. Eles surgiram, como eu disse, em 1990, conseguiram poder em 96, e em 2001, onde eles já abrigavam a Al-Qaeda do Osama Bin Laden há muito tempo, aconteceu 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Isso fez com que os Estados Unidos ligasse o alerta e fosse atrás dessas pessoas, mas não do Talibã em si, mas do Bin Laden. Então os Estados Unidos moveram tropas até o Afeganistão e tiraram os talibãs do poder e mataram Osama Bin Laden. Com isso, eles ajudaram o povo afegão com armamento, com subsídios e na retomada da democracia naquele país. Isso durou durante 20 anos. Agora, em 2021, o presidente Joe Biden tira total as tropas de lá. O que acontece? Há um caos generalizado no país inteiro e acontece cenas como a gente viu esses dias, como essa do aeroporto, que é um absurdo as pessoas estarem presas da parte externa do avião, caindo, se matando por conta dessa instabilidade política e caótica, né? Desde o governo Obama, essas tropas já deveriam ter voltado aos Estados Unidos, mas não foi feito. Durante o governo Trump também houveram sondagens assim, em que até o presidente Trump fez um acordo com os talibãs, que para muitos foi ruim, para outros foi bom. Há muitas opiniões divididas, pois o acordo era o seguinte: o presidente Trump fez um acordo com os talibãs em que dizia: eu vou sair do país de vocês desde que vocês não me ataquem, ou seja, façam o que vocês quiserem no Afeganistão, que eu tô voltando para casa, só não quero ter problema com vocês. Bom, as tropas não saíram de lá de imediatamente e foram saindo aos poucos. O que aconteceu agora nesse mandato do Joe Biden foi que as tropas que estavam lá todas saíram. E por que esse alvoroço todo no aeroporto? O Afeganistão não tem saída para o mar. Ou seja, a única saída do país é no aeroporto, é de avião. Então as pessoas estão realmente passando por coisas horríveis lá, de tentar fugir, a ponto de se segurar da parte externa de um avião para poder sair do seu país. Os radicais já conseguiram dominar boa parte das cidades do país, inclusive a capital Cabul. Isso tem gerado muito caos. Bom, muitos dizem que, pelo que parece, o grupo não é tão extremista quanto foi o de 2001, mas continua sendo o Talibã. E por que há pessoas que dizem isso? Porque eles deram entrevista para uma repórter, ou seja, uma repórter mulher, e pelo que eles falaram, assim deram a entender, eles querem que pessoas mulheres, no caso, participem também dessa tomada de poder. Nós não sabemos até que ponto isso é para o mundo ocidental ficar mais de boa, ou é verdade realmente, né? Bom, a China foi o primeiro país a reconhecer eles,
até porque na China também não tem um sistema tão democrático, e a Rússia será a próxima, provavelmente, a reconhecer eles como poder, né, como um Estado. Bom, moradores locais julgaram como pânico total, uma coisa inacreditável e até sem sentido, porque durante 20 anos não se tinha esse medo, assim. Claro que eles tinham noção de que ainda havia esses grupos, mas não imaginavam que fosse ser assim e tão de repente para eles, né? E moradores disseram para uma repórter brasileira: a falta de liberdade, todas as atividades da mulher proibida e os homens sem liberdade até na barba e no cabelo. O Talibã afeta cada detalhe no dia a dia. É melhor a morte do que o Talibã na cidade. Por esse relato de um dos moradores, você vê o quão desesperador é ter um grupo extremista, fundamentalista como o Talibã na sua cidade. E assim que saiu essa notícia na imprensa, o Felipe Neto ele foi lá e meio que apoiou essa medida do Joe Biden, que a forma como foi feita não foi das melhores e por isso ocasionou num caos muito maior. Depois ele se reconcilia, mas muitas pessoas foram divergindo de opiniões. Eu vou colocar algumas posts aqui de pessoas criticando ele. Bom, o Joe Biden também não ficou para trás e ele se pronunciou nesse vídeo que eu estou colocando para vocês agora. O presidente americano Joe Biden defendeu em um discurso a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. As tropas americanas não podem e não devem estar lutando em uma guerra e morrendo em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si mesmas. E é por isso que eu, como presidente, sou inflexível. Nos concentramos nas ameaças que enfrentamos hoje, em 2021, não nas ameaças de ontem. Biden prometeu que continuará erguendo a voz pelos direitos básicos do povo afegão, das mulheres e meninas, e ameaçou com uma resposta rápida e contundente a qualquer ataque aos milhares de diplomatas americanos e tradutores afegãos que deixam Cabul. Os Estados Unidos informaram que só vão reconhecer um governo talibã no Afeganistão se eles respeitarem os direitos básicos das mulheres e se afastarem de terroristas. Já o Pentágono informou que o tráfego aéreo foi retomado no aeroporto de Cabul. A situação no aeroporto, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas que tentavam desesperadamente fugir do Afeganistão, piorou a ponto de todos os voos terem sido suspensos por várias horas. Quanto ele falou, acho que gastou $1 trilhão de dólares para mais com tudo lá no Afeganistão e que agora as tropas estão voltando. Bom, elas se posicionaram, disseram suas versões e agora a gente tem que esperar para ver o que mais está por vir. Né? Eu espero que o povo afegão consiga se manter bem, pois é um país muito, muito rico e eu não falo isso sem embasamento nenhum. Não é muita coisa, mas já dá pra saber um pouco como é rico a cultura afegã e mais ou menos como que é o dia a dia deles. Então, se você não conhece, não sabe sobre como que é a cultura, como que é o dia a dia do afegão e principalmente na época talibã, eu recomendo para vocês a leitura desse livro da Deborah Ellis, A Outra Face, a história de uma garota afegã. É um livro que conta mais ou menos o dia a dia de uma garotinha afegã, em que o pai dela é preso e há só mulheres na família dela, então ela tem que se vestir de menino porque eles não deixam a menina sair ou vender coisas, e ela sai para vender todo dia no mercado da cidade para poder sustentar sua família. E somente ela vai buscar água, ela faz tudo em casa porque ela se disfarça de menino. Então, aqui mostra um pouco do drama que é ser mulher num país assim. E Eu Sou o Livreiro de Cabul fala, não tanto, mas fala um pouco sobre como é a cultura e como é rico as pessoas lá do Afeganistão, né? Como as pessoas são, como as pessoas tratam umas às outras, né? A gente aqui do Ocidente tem uma impressão, né, de sempre achar que lá no Oriente as coisas são ruins e lá as pessoas não têm uma cultura tão boa quanto a nossa, mas eles são muito ricos. E esse livro aqui também, Não Há Dia Fácil, conta a história de como eles mataram, o exército americano matou Bin Laden, como foi todo o toda a preparação para esse evento.
Então, peço que orem pelo estado do Afeganistão, né, pelo país e que está nesse caos total. E vamos ver notícias nos próximos dias. E se tiver assunto para mais um vídeo, a gente retorna aqui e faz mais um. Espero que tenham gostado. Esse é o novo formato que a gente está trazendo aqui no canal Mundo Secular. #agradecimentos a gente vai trazer sempre aqui. Situações de outros países para que a gente reflita como o nosso país também é bom perante outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilham para que todo mundo saiba, para que todo mundo reflita, tá? Falou!